Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Na verdade, ficou sempre um 5-3-2 defendendo, né? Mas esse sistema, ele tem uma pegadinha que é a mobilidade dos meias. Então, do lado de cá, o Garro se aproximava e se aproximava também o Romero. E dos laterais. Então, quando o time ataca, ele ataca 3-4-2-1, 3-4-3, né? Com mobilidade do Yuri Alberto, por exemplo, que fez o passe para o Romero do outro lado fazer o gol. Mas a mobilidade perdeu a bola, volta a sanfona para fazer linha de 5 aqui atrás e linha de 3, mas em alguns momentos o Garro voltava pelo lado. Então ficava Romero, Alex Santana, Rian e Garro. Você faz um 5-4-1. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas isso ficou muito popular na campanha do Chelsea, campeão inglês em 2017, com o Antônio Conte, que ele fazia exatamente isso. Mas ele fazia como... Se você não tiver mobilidade, você vai morrer com a bunda no azulejo aqui atrás, só se defendendo. Então precisa ter essa saída rápida dos dois pontas e dos dois laterais para transformar em 3-4-3. E esse é o segredo do sistema. Mas ontem, claro que é começo de trabalho, o Corinthians tinha que sair da zona de rebaixamento depois de 9 rodadas, ganhar 2 seguidas depois de 57 rodadas, a base foi defensiva. À medida que o time cresça, você pode inclusive puxar, pela mobilidade que tem o André Ramalho, ele faz isso aqui. Ele vem para frente da zaga, ele é muito bom jogador. Ele vem para frente da zaga. Então ele pode fazer o papel do Ranieri, ele pode fazer o papel de líbero. E isso aqui muda a cara do time. Com os mesmos jogadores, pode ser um 5-4-1, como a gente está vendo, ou pode virar um 4-3-3. São os próximos passos do trabalho. Perfeito, PVC, perfeita prancheta explicando o Corinthians, que foi nosso assunto agora aqui no De Primeira. Vamos rapidinho falar do São Paulo também, porque o São Paulo empatou com o Juventude, o Zubeldia ganhou mais um cartão amarelo, e já está rolando uma preocupação com o comportamento dele. Eu queria colocar na tela. Já está rolando um apelido. Qual é o apelido? Luiz Rebeldia. Luiz Rebeldia. Muito bom. O Luiz Rebeldia. Era Zubeldia e Alegria. Agora, nesse momento do trabalho, é Luiz Rebeldia. Isso vai mudando no decorrer do tempo. Pode ser ousadia daqui a pouco de novo. O Luiz Rebeldia, antes de chamar o André Hernan com os detalhes dessa preocupação, eu queria chamar um trecho, já fazendo aquela chamada para você que está nos assistindo, do Zonamista, do André Hernan, entrevistando o Carlos Belmonte, diretor do futebol do São Paulo. Ele vai falar agora exatamente sobre essa questão Zubeldia. Roda aí. Ele ultrapassou o Abel, inclusive, no número de cartões, né? Acho que foi até notícia. Eu acho até que por motivos diferentes, né? Motivos diferentes, né? O Zubeldia é por essa coisa que ele vai bater escanteio lá, vai marcar o jogador, ele marca o cara. É o jeito dele. Ele é isso. Sim. Ele é muito elétrico. Ele é elétrico, ele é ativo o tempo inteiro no treino. É o que o Rafinha falou, né? Ele dá carrinho no treino, ele se posiciona, ele empurra o jogador. Ele é isso. Mas ele não é só no treino, ele é aqui, ele é elétrico. Você fala com ele o tempo inteiro, ele tá assim, é o jeito dele. E ele é assim no campo. Mas eu acho, até comentei, né? Fala, pô, ele já alcançou o Abel. Fala, pô, se ele alcançar o que o Abel conseguiu de título, pode tomar amarelo, vermelho. Tá lindo, tá lindo. Tá ótimo, vamos em frente. Eu não tenho isso como a maior preocupação, entendeu? A minha preocupação é que ele passe essa energia que ele tem pro time. E o time corresponda. E o time corresponde. Isso está acontecendo, está claro. Veja a comemoração na vitória contra o Grêmio. Ele entra em campo, os jogadores estão lá. É isso. Ele passa essa energia. Na minha concepção, é muito mais importante ele passar essa energia do que o cartão que eventualmente ele venha tomar. Ou seja, pelo que você está falando, não precisa de um papo com ele, falar assim, ó, segura aí, não toma tanto amarelo. Não, sempre a gente conversa pro bem dele. Para que ele não fique marcado pela arbitragem, pelo cartão, para que ele possa estar a maioria das vezes lá, na beira do campo. Para não desfalcar o time. Para não desfalcar o time, porque a energia que ele passa é importante para o time. Sim.
Então a gente conversa nesse sentido, sempre brinca e conversa mesmo. Pô, cara, tenta, porque é importante para ele, para nós, para o time. Então a gente conversa, claro que conversa, mas não é a coisa mais fundamental. Uma imposição da direção. Tá aí um trechinho da tua entrevista, né, Hernan, com o Carlos Belmonte. O que tu pode nos dar de bastidores dessa relação com o Zubeldia, ou rebeldia, como disse o PVC? Ele mais uma vez ele vai desfalcar o São Paulo, né? E você viu que o Belmonte deixou bem claro que isso é um problema, ele não pode desfalcar. É o jeito dele, é elétrico, passou o Abel, ou igualou o número de cartões do Abel, que iguale o número de títulos e tal. Você vê que é tudo muito leve, né? A relação, em relação a esse assunto específico, é algo que não preocupa. Mas, evidentemente, essa questão de ficar marcado pela arbitragem é ruim. E o rebeldia, ou Zubeldia, que a gente chama de Zubeldia normalmente, né, PVC? Ele tem extrapolado. E aí, acho que é uma questão de equilibrar isso, de equalizar isso, porque está muito desequilibrado. De fato, o que ele está fazendo na beira do campo chama a atenção já da arbitragem. O rebeldia que eu citei, saiu da rua, tá? Não foi eu que criei, não. Eu estou repassando porque a rua é o maior sinal para ele. Assim como tinha lá atrás o Zubeldia e Alegria, que eu brincava que era Zubeldia e Ousadia, agora virou, na rua, começou a pipocar essa coisa. Agora é Luiz Rebeldia, não é mais Zubeldia. E é uma coisa para ele tomar cuidado, justamente na linha do que o Belmonte disse. Outra coisa que é para tomar cuidado, porque tem gente que cria melindre ali dentro. Na semana passada, na entrevista coletiva, depois da lesão do Alisson, quando o Zubeldia disse: faz 3 meses que eu estou dizendo que precisa trazer jogador, e teve gente ali dentro que falou: 3 meses atrás ele não estava aqui. 3 meses atrás a gente estava negociando com ele para ele ter um salário 10 vezes maior do que ele recebia no Equador. Isso é importante de prestar atenção também, porque é um time. Né? Diretoria e comissão técnica são uma equipe. Não pode ser eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Né? A filosofia do Odinho. Não dá para ser assim. Então, isso também é um cuidado que precisa ter. O cuidado dentro de campo, o cuidado para não ficar marcado com apelido que sai da rua. Eu só trouxe do que eu ouvi da rua. E o cuidado na relação interpessoal dentro do clube também. Porque é claro que a diretoria está se esforçando para trazer jogadores. Aliás, o Hernan já deu na sexta-feira que o Marcos Antônio está contratado, né? Na sexta-feira estava trocando minutos de contrato. E na sexta-feira a gente falou aqui sobre a diferença do Thiago Mendes e do Marcos Antônio. Eu disse: o Marcos Antônio é meia. No PAOK ele estava jogando como meia, no 4-2-3-1, na função do Luciano. Então o Thiago Mendes é mais fácil de chegar e jogar na função do Alisson. Mas o entendimento da direção do São Paulo qual é? É de que, pela maneira como o São Paulo joga, fazendo saída de 3 e tendo o Luiz Gustavo como primeiro volante, que faz o pivô defensivo, o segundo volante, ele tem capacidade de construtor. Então, é muito mais fácil a adaptação do Marcos Antônio a uma função que ele já fez, que não é a mais habitual dele, mas que ele pode perfeitamente replicar o que o Alisson faz. E aí não tem condição de comparar o preço, né? Porque o São Paulo tem o empréstimo com cláusula de compra de 5 milhões de euros. Quer dizer, vai comprar se der muito certo lá na frente. E o Thiago Mendes, de cara, eram 7 milhões de euros. Então, nesse cenário, o São Paulo acabou optando pelo Marcos Antônio, que entende, vai fazer bem a função do Alisson. Você quer acrescentar algo de Marcos Antônio, Hernan? Algum detalhe sobre esse negócio? Ele já está no CT, né, para fazer exames médicos, assinar o contrato, né? É um jogador que estava, inclusive, estava no Brasil, só que ele chegou a São Paulo ontem à tarde. E já se apresentando no CT, já é um jogador que o São Paulo quer contar nos próximos dias. E claro, se adaptar ali, o Zubeldia já quer testá-lo no time para treinar, enfim. É um jogador que chega com uma opção de compra, né? E até eu vou abrir aqui, me passaram os valores.
Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu sei que a gente está com o tempo curto aqui, mas, por exemplo, 4,2 milhões de euros é o valor da compra, né, da opção da compra quando o São Paulo adquiriu o jogador, e isso diluído num contrato de 3 anos. Né? E aí tem ali algumas metas que são metas muito fáceis de serem adquiridas, né? Atingidas. 50% dos jogos jogando pelo menos 45 minutos. Então essa meta vai ser atingida e aí a compra vai acontecer. Então o São Paulo já traz ele por empréstimo agora, mas com a intenção da compra desde o começo. Isso que você falou é importante, Deixa eu trazer... Renan. Isso é importante, porque o que eu li foi que o São Paulo ganhou a concorrência do Flamengo porque o São Paulo o São Paulo assumiu pagar 5 milhões de euros, enquanto o Flamengo pagava 4 milhões e 600. Então, esses valores estão errados. O valor para efetivar a compra é 4 milhões e 200. Ou são 5 milhões com 800 mil do empréstimo agora? Então, o valor do empréstimo agora é exatamente esse. Exatamente esse. Então, bate sim. Só que assim, o valor da compra agora, 4.200. Perfeito. 4.200 mais os 800 do empréstimo. Por isso vai dar 5 milhões. É isso aí, perfeito. Deixa eu trazer mais um tema São Paulo para a tela, para a gente ouvir o Carlos Belmonte sobre o Rames Rodrigues, que está rescindindo com o Tricolor. Roda aí. E, assim, eu sempre me questiono isso, e acho que talvez o São Paulo não tenha, na hora da negociação com o Rames, pensado no histórico do Rames em clubes e ter aquele pezinho atrás, mas será que vai jogar aqui? Teve esse questionamento? André, teve o pensamento, mas o Rames naquele momento, primeiro que assim, né, a gente não contrata jogadores aqui pensando em rescindir, né? E que não tenham o aval da comissão técnica, né? Então isso precisa ficar. Não acontece o contrário também, porque eu sempre digo, aprendi isso com o Juvenal Juvencio, né? Quem contrata é diretoria, porque o treinador amanhã vai embora e se eu contratei só quem ele quer e eu não acredito, o jogador fica aqui. Não faz sentido. Não, então é assim. Aqui a gente faz o máximo possível. Eu não contrato jogadores que o treinador quer e que nós não acreditemos. E também não contrato jogador que o técnico não quer, porque ele não vai pôr para jogar. Então a gente busca sempre o entendimento. É assim que funciona. Eu busco o entendimento, discutimos e entendemos. Então, quando a gente tomou a decisão, naquele momento praticamente simultânea, do Lucas e do Rames, isso estava conversado com a comissão técnica, com o Dorival. Aprovado pela comissão técnica. Primeira coisa. Segunda coisa é que nós olhamos para aquele momento e achávamos que trazer 2 jogadores desse tamanho, Lucas e Rames, mudava o patamar da gente, num momento que era muito importante que a torcida se sentisse mais forte, que o elenco se sentisse mais forte e que nós fôssemos mais temidos nos momentos decisivos de Copa. E eu acho que isso se cumpriu mesmo sem o Rames estar em campo. Mas o Lucas estava. E foi decisivo no jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Morumbi. Né? Ou seja, teve a sua importância. É claro que a gente tinha ideia do histórico e é claro que o treinador tinha. Mas uma coisa é um histórico no futebol europeu, outra coisa é entender, aqui talvez a gente consiga encaixá-lo no processo de jogo. Esse era o pensamento. Então, quando a gente conversou com o Dorival, e o Dorival com a comissão técnica dele e tal, nós tivemos do Dorival, não, vão nos ajudar. Depois, por que isso acabou não acontecendo, aí é uma questão técnica que envolve o treinador. Mas naquele momento tinha um aval. Então, a gente sabia dos riscos, como eram os riscos do Lucas. Né? O Lucas tinha riscos também. O Lucas tinha vindo numa fase ruim de contusões. Estava parado. Mas a gente sabia que também era uma aposta, mas o Lucas, claro, com tudo que ele tem de relação com a instituição, né? A relação do Lucas com o São Paulo era gigantesca. Isso era um ganho a mais. Então nos facilitava mais, porque a gente sabia o quanto o Lucas queria estar aqui o tempo inteiro. Né? E isso, para nós, foi importante. Eu acho que foi importante, né? A chegada do Rames, junto com o Lucas, nos colocaram em outro patamar naquele momento.
Tá aí, o Carlos Belmonte falando, o diretor de São Paulo, daqui a pouco vai completa a entrevista com o zonamista do André Hernan. Quer falar, PVC? Quem contrata é a diretoria. Entendeu? Ele aprendeu isso. Juvenal Juventus. Bom, a questão do Rames, ela é muito simples. Teve aquele pedido para ele passar o fim de semana e o fim de semana de comemorações do aniversário, comemorou o aniversário, postou foto nas redes sociais e tal, teria que estar hoje no CT da Barra Funda. E aí teve uma comunicação no final de semana, né, que queria se discutir uma rescisão de contrato. O São Paulo, bora? Opa, partiu, vamos embora. E agora está em curso essa discussão. É bom deixar claro que o Rames ainda não assinou a rescisão, mas ele não veste mais a camisa do São Paulo. Essa rescisão está sendo discutida principalmente pela questão da dívida. Tem uma dívida dos 10 milhões que são referentes às luvas, né, do Rames, e isso foi parcelado, está sendo pago de maneira parcelada, e o salário normal do jogador, que aí tá em dia, né? O São Paulo tem os salários em dia hoje, né? Então, assim, é uma questão de você pegar a dívida dos 10 milhões, o que falta, olhar e ver o acordo que vai ser discutido com os empresários do Rames para ver o montante e aí ver se o São Paulo aceita dessa maneira. É claro que o São Paulo vai perder, né? O São Paulo já perdeu nessa questão do investimento que foi feito e do que entregou o Rames Rodrigues. Essa coisa do patamar e tal, mudou de patamar, serviu lá na contratação quando você apresentou o jogador. Depois, quando a bola rolou de verdade, e o Dorival não colocou ele nem na final e nem na semi, e nem no segundo jogo lá contra o Corinthians da Copa do Brasil, ali você já percebeu que não deu certo. Passou por 3 treinadores e nenhum conseguiu fazer do Rames o Rames da Copa América, o melhor jogador da Copa América. Então, assim, o São Paulo hoje vai discutir, ainda não está nada acertado, mas a rescisão vai acontecer, a rescisão vai sair. Eu recebi essa mensagem ontem à noite, a rescisão vai sair, ela ainda está sendo preparada. E, importante citar, deixar bem claro para o torcedor, muitos torcedores falaram, poxa, por que o Rames, de repente, não pode ser o Rames da Copa América, no São Paulo? Pô, dá uma chance para ele. Ninguém, eu posso cravar para vocês, ninguém dentro do São Paulo acreditava ou estava acreditando que o Rames seria o jogador da seleção colombiana dentro do São Paulo, mesmo depois de ter voltado da Copa América como o melhor jogador da competição. Ninguém acreditava. Desde o roupeiro ao presidente, ninguém acreditava que o Rames jogaria no São Paulo. Então, o melhor caminho nessa situação toda, a rescisão de contrato. E o São Paulo vai trabalhar muito para que essa rescisão saia e saia o quanto antes. Qual?